Até hoje, ainda exerço minha profissão. Sou psiquiatra aqui em Buenos Aires. Apenas menciono isso para evitar qualquer controvérsia. Conto essa história com todo o respeito, mas preciso compartilhar porque não vou mentir. Senti um pouco de medo na época. Isso aconteceu há alguns anos, e mesmo se mencionasse o ano específico, poderia ser prejudicial para nós e para a família envolvida. Eu trabalhava em um hospital psiquiátrico que era uma extensão de um hospital geral. Bastava atravessar o estacionamento para chegar ao hospital, que era bem grande. Naquela época, eu estava designado para a área de pacientes estáveis, tranquilos na maior parte do tempo, que estavam internados lá. Embora eu não pertencesse à área de pacientes que requeriam supervisão constante, os conhecia bem. De vez em quando eu subia para ajudar meus colegas, pois estávamos com falta de profissionais. Foi assim que conheci uma jovem paciente, que era uma das pessoas mais tranquilas naquela área. Na verdade, ela só tinha episódios a cada 2 meses, o que exigia nossa supervisão. Fora isso, era funcional, ajudava os outros e era uma pessoa muito agradável. Quando ela podia andar pelos corredores, era comum ouvi-la cantar uma música que, se não me falha a memória, era Love Hurts, de Nazareth. Foi por ela que conheci essa música. Sempre era a mesma melodia. Ela percorria os corredores cantarolando. Se saíssemos dessa área, não dava para ouvir nada, já que havia 2 portas de segurança. Menciono isso porque será importante mais adiante. Passaram-se meses e a paciente estava prestes a receber alta, pois seus episódios estavam cada vez menos frequentes. O tratamento estava indo bem, e em 3 semanas ela deveria ser liberada. Nesse período, quando eu subia ocasionalmente, a cumprimentava ao vê-la pelos corredores, comentava sobre a música e dizia que havia conhecido a canção por causa dela. Ela sempre ficava muito feliz com isso. Ela dizia que essa música já fazia parte dela. Bom, ela recebeu alta e tudo correu bem. Eu não era o psiquiatra responsável pelo seu tratamento, mas sabia que ela vinha para as sessões de terapia de vez em quando, que eram realizadas no 1º andar, onde havia apenas consultórios e não havia acesso às áreas de internação. Um mês depois, apesar de monitorarmos seu progresso, seus pais ligaram para o hospital em uma tarde e informaram que ela havia falecido por conta própria. Não entrarei em detalhes, pois isso envolveria a família, e se por acaso escutarem essa história, poderiam identificar de quem estamos falando, e essa não é a intenção. Os pais nos agradeceram pelo cuidado e não tivemos mais notícias da família. 2 semanas depois, uma paciente de apenas 14 anos me procurou uma tarde, pedindo para falar em particular. Entrei em seu quarto e ela me disse: "Por favor, não conte a ninguém, mas já faz 2 noites que uma moça vem, bate no vidro, me acorda e eu a vejo. Ela fica me olhando pela janela da porta e começa a cantar." Achei estranho ela me dizer isso. Normalmente à noite há companheiros e um guarda no local e ninguém sai de seus quartos. Mesmo os pacientes mais calmos devem obedecer a essa regra. Perguntei se ela poderia reconhecer a pessoa, e ela disse que não. Comecei a falar sobre várias amigas da área, tentando identificar quem seria, mas ela não conseguiu reconhecê-la. Porém, ela mencionou que a pessoa tinha um cabelo de cor peculiar, que eu não mencionarei. Para mim era impossível. A pessoa que ela estava descrevendo era justamente a paciente que havia falecido e que tinha recebido alta semanas antes. Não havia como essa menina saber disso, pois era proibido informar os pacientes sobre esses assuntos. Elas nem se conheciam, pois estavam em áreas diferentes, e sempre tomávamos muito cuidado para que não houvesse esse tipo de interação. Mas essa foi a única pessoa no hospital com essa cor de cabelo. Algo muito distinto. A paciente que me relatou essa experiência não tinha histórico de alucinações ou medo desse tipo. Então prometi que investigaria com meus colegas. Não tinha uma explicação concreta na hora. E claro, não lhe disse que ela estava descrevendo uma pessoa falecida. Conversamos sobre outras coisas para tranquilizá-la
e ela continuou com suas atividades. Naquela noite, durante o jantar, encontrei um colega que me contou que um paciente da área de estáveis também havia relatado algo estranho naquela manhã. Ele disse que há uma semana vinha sendo acordado por uma mulher cantando em seu quarto, mas ao procurar de onde vinha, não encontrava nada. Ele até pensou que o som poderia vir do teto. O paciente relatou isso ao guarda noturno, que também ouviu, mas não conseguiu encontrar ninguém. Eles decidiram trocá-lo de quarto, mas o som persistia, vindo do teto, segundo ele. Contei ao meu colega sobre a descrição que a outra paciente havia feito da pessoa que via na janela da porta e ele me perguntou: "Você acha que pode ser aquela paciente?", mencionando seu nome. Não precisei responder, pois ele mesmo concluiu que só poderia ser ela. Mais tarde, perguntei à paciente que me relatou a visão se por acaso a música que ela ouvia era assim, e cantei a música que a paciente falecida costumava cantarolar. Ela rapidamente confirmou. Fiquei assustado, mas mantive a calma para não deixá-la perceber meu medo. Disse que sabia quem era, que a repreenderíamos, mas que ela não contasse a ninguém para não causar problemas. Depois disso, meu colega, por crença pessoal, sugeriu que acendêssemos uma vela em uma sala do pessoal, talvez para ajudar a alma da falecida. Ele disse que rezaria por ela, e assim fizemos. Desde então, nenhum dos pacientes voltou a relatar algo parecido. Talvez aquela jovem já não esteja mais conosco. Digo que a saúde mental é como qualquer outro aspecto da saúde. Quando temos um problema no dente, vamos ao dentista. Se estamos com um desequilíbrio no peso ou problemas alimentares, procuramos um nutricionista. Para dores, gripe, problemas de pele, vamos a médicos especializados. Mas quando nossa mente e emoções não estão bem, por que é tão difícil pedir ajuda psicológica ou psiquiátrica? Pedir ajuda não nos torna fracos. Na verdade, é um sinal de força reconhecer e buscar tratamento para algo que nos machuca internamente. Nunca rezem para os mortos. Bem, se posso ser específica, nunca façam isso de madrugada, como eu fiz. O padre da igreja me disse que, por si só, rezar para eles como se pedindo algo nunca é bom. Hoje quero compartilhar o que aconteceu comigo por fazer isso, por pedir algo, e quem me respondeu. Quando minha mãe morreu, foi uma das épocas mais escuras da minha vida. Caí em uma depressão profunda e em uma espiral de solidão, de desamparo, mesmo eu já tendo 35 anos. Minha vida era dedicada à minha loja, à igreja e a cuidar da minha mãe, e de repente eu não tinha mais nada que desse um sentido verdadeiro à minha vida. Por sorte, eu ainda tinha a loja com a qual podia sobreviver. Aquela lojinha que nos sustentou desde que eu era pequena. Mas como dizem que as más notícias nunca vêm sozinhas, apenas algumas semanas após perder minha mãe, demoliram a papelaria do seu Anselmo, aquela na esquina, e de repente começaram a construir um local com grandes janelas, uma dessas lojas que existem aos montes, que tem o mesmo nome, espalhadas por todos os lugares, e ali eu soube que o fim da minha lojinha estava próximo. Foi um tempo de muito desespero. Eu passava os dias chorando, porque construíram tudo tão rápido que não tive nem tempo de me preparar. Em 15 dias já estavam abertos, funcionando, e as pessoas começaram a parar de comprar comigo. Foi então que, durante as noites, comecei a rezar para minha mãe, dizendo a ela que se estivesse ali e pudesse me ouvir, que me ajudasse, sem saber no que isso iria resultar. Depois de várias noites rezando para minha mãe, algo mudou. A casa parecia diferente, como se a sensação de estar sozinha tivesse sumido, mas isso não me trouxe alívio. Pelo contrário, meu corpo, minha mente, meu coração me faziam sentir em perigo constante. Uma madrugada, enquanto eu estava sentada diante da pequena imagem da Virgem que minha mãe sempre venerava, algo aconteceu.
Eu estava em silêncio, com as velas quase se apagando, quando senti um frio estranho. Um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro, como se algo tivesse se infiltrado em mim, como se o próprio desespero tivesse tocado minha alma. Não sei quanto tempo passou, mas naquele momento ouvi um sussurro. A princípio pensei que estava sonhando ou que minha mente, esgotada pelo luto e por toda a maldita situação, estava me pregando uma peça, mas o sussurro foi crescendo e as palavras, embora não fossem claras, ecoavam na minha cabeça. Estou aqui. Foi o que finalmente entendi e reconheci a voz. Era a voz da minha mãe. Meu coração se encheu de uma mistura de alívio e terror, mas esse alívio foi passageiro, porque não era ela. Não podia ser ela, e eu sabia bem disso. Ia contra tudo em que eu acreditava. Com os dias terríveis de angústia, aquela presença que eu acreditava, ou melhor, queria acreditar que me acompanhava de maneira reconfortante, se tornou mais insistente, mais invasiva. Toda noite havia barulhos nos cômodos onde eu não estava. Coisas se moviam, torneiras se abriam sozinhas e ouvi até mesmo o som do vaso sanitário sendo acionado, como se algo quisesse se manifestar com todos os ruídos que pudesse. Os sussurros começaram a ficar mais claros. A voz da minha mãe era ouvida na escuridão e se transformou em murmúrios mais agressivos, irritados, como se exigissem que eu continuasse rezando, que continuasse pedindo sua ajuda. Uma noite ouvi passos na loja, criei coragem e desci com uma vela, certa de que aquilo que estava lá não era um ladrão. Só desci para encontrar os produtos espalhados por toda parte, como se alguém tivesse passado e desorganizado tudo com raiva. No espelho em frente ao balcão, que usávamos para ter uma visão clara do corredor, vi um reflexo de algo que não deveria estar ali, algo que se movia rápido demais para ser uma sombra comum. Mas o que mais me perturbou foi que, no meio de todo aquele caos, a fotografia da minha mãe que eu havia trazido da casa para colocar na loja estava de pé sobre o balcão, intacta, mas com uma expressão diferente, como se tivesse um leve sorriso. A última vez que rezei foi a pior de todas. Naquela ocasião, já desesperada, supliquei por um sinal, por qualquer coisa que me mostrasse que era ela, que não havia mais ninguém. Disse que estava com muito medo e que precisava de uma prova de que era ela, para poder continuar rezando sem culpa. E então eu senti uma mão fria sobre meu ombro. Eu congelei, incapaz de me mover, e ouvi novamente sua voz, tão clara como se estivesse ao meu lado, a voz da minha mãezinha dizendo: Não sou sua mãe. O que quer que fosse que estava respondendo às minhas orações, não era ela. Mas ao responder, ao falar comigo novamente usando sua voz, percebi que tudo não passava de uma zombaria macabra de algo que definitivamente era maligno e estava se aproveitando de mim, da minha angústia, da minha dor, da minha solidão, do meu desespero, do meu luto, tudo. Quando percebi isso, já era tarde demais. Desde então não estou mais sozinha nesta casa. Há algo que não quer ir embora, algo que se alimenta da minha desesperança. Não consigo dormir, não consigo rezar, só espero, porque sei que em algum momento isso virá me atormentar. É curioso, mas quando estou triste, sinto essa presença ainda mais próxima. Nas últimas semanas tenho vendido mais produtos de papelaria, coisas que não tem na grande loja da esquina. As vendas me deram ao menos a chance de pensar que não faltará o que comer, e quanto menos preocupada eu estou, menos sinto aquela coisa que anda por aí. Aquela entidade que finge ser minha mãe, a quem eu infelizmente invoquei e não sei como mandar embora. O padre me ajuda, mas no fundo eu sei que ele não acredita em mim. Então, se algum dia sentirem a tentação de pedir algo aos seus mortos, lembrem-se das minhas palavras. Não são eles que ouvem, é outra coisa. Algo que está sempre à espreita, esperando que alguém abra uma porta. E quando isso acontece, não há como voltar atrás.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha família adora atividades ao ar livre. Aproveitamos todas as oportunidades para curtir um bom final de semana. Frequentemente fazemos viagens em família para caminhar e acampar. Não faz muito tempo que meu pai e eu decidimos planejar uma trilha. Queríamos caminhar em uma área que não conhecíamos. Achei que seria uma ótima mudança de ritmo. Fiz algumas pesquisas online e encontrei uma trilha com um acampamento que foi classificado como uma caminhada de nível intermediário, com um local para acampar perto do topo de uma montanha chamada Cova de 2 Pontos. Teríamos que levar nosso equipamento de acampamento montanha acima. Na manhã da viagem, acordamos às 5 da manhã, organizamos nosso equipamento no carro e começamos a jornada. O tempo estava perfeito. Não tivemos problemas para encontrar o estacionamento e arrumamos nossas mochilas. Meu pai e eu nos divertimos muito subindo a montanha. A vida selvagem e a vegetação eram abundantes, talvez até um pouco exageradas ao longo do caminho. No topo da montanha havia uma vista deslumbrante. Descendo pela trilha, cerca de 1,5 km, estava o local do acampamento, perto de um rio que fluía. Parecia que estávamos sozinhos ali. Meu pai e eu apreciamos a tranquilidade da água corrente e a solidão. O sol estava começando a se pôr. Nesse momento, tínhamos acabado de preparar o jantar e estávamos relaxando nas cadeiras quando ouvimos um barulho estranho vindo da floresta. Parecia uma sirene ao longe. Meu pai também ouviu. Nós nos olhamos pensando: o que foi isso? Achei que talvez fosse outro caminhante tentando espantar algum animal ou chamando seu grupo, mas não tínhamos visto nenhum outro carro no estacionamento. Continuamos sentados em nossas cadeiras, olhando ao redor. Já havíamos passado por algumas situações estranhas enquanto acampávamos antes. Meu pai nunca é de entrar em pânico, já que sempre carrega um canela seca com ele. Então ignoramos o barulho. Porém, devo dizer que naquele dia ele esqueceu a arma. Alguns minutos depois, o som de passos esmagando o chão ecoou entre as árvores. Os passos aceleraram. O som de corrida parecia ficar mais rápido e mais perto de nosso acampamento. A ficha caiu. Alguém, ou talvez um animal, estava correndo em direção ao nosso acampamento, e rápido. Saltamos das cadeiras e corremos para pegar as facas presas aos nossos cintos. Algo surgiu da linha das árvores, do outro lado da área de acampamento, e parou. Nós nos abaixamos atrás das tendas. Peguei meus binóculos para ver melhor, pois o que quer que fosse parecia se misturar muito bem com o ambiente. Foquei, e o que vi foi um homem parado ali com uma sirene ao lado e usando a cabeça de uma vaca sobre o rosto. O resto da pele caía sobre o corpo dele. Fiquei definitivamente assustado. Ele estava olhando diretamente na nossa direção. Não estou gostando nada disso, pai, sussurrei. Certo, vamos correr de volta pela trilha. A única coisa que podemos fazer é chegar ao estacionamento o mais rápido possível. Ele respondeu. Nos preparamos e saímos correndo de trás das tendas. Então a ideia de passos atrás de mim me deixou em alerta. Com meu pai à minha frente, o homem estava nos perseguindo. O pânico tomou conta de mim. Acabei tropeçando numa raiz de árvore, machucando os joelhos e a mão. Levantei tão rápido que parecia que nada havia acontecido. Graças a Deus pela adrenalina. Não ouvi mais passos atrás de nós, mas continuamos correndo pelo resto da trilha. Vimos uma clareira nas árvores, revelando o estacionamento. Pulamos no carro e meu pai acelerou, jogando terra e pedra para todo lado. Alguns quilômetros estrada abaixo, percebi que havíamos deixado todo o nosso equipamento de acampamento para trás. Isso me deixou doido. Aquele idiota nos fez deixar todo o nosso equipamento para trás, eu disse ao meu pai. Meu pai respondeu:
Equipamento de acampamento é só comprar outro, mas nós não. Não sabemos as intenções daquele homem. Parece ser uma suposição comum que ele era apenas um eremita, e nós invadimos o território dele. Minha irmã, por outro lado, acredita que talvez ele fosse um espírito mostrando sua presença. Peço perdão. Não sou um bom escritor, mas recentemente eu ouvi o episódio sobre os espíritos na névoa e acho que mencionaram um Wendigo, uma das criaturas lendárias dos nativos americanos. Isso me lembrou de um episódio semelhante que eu vivi com meu irmão e um colega de trabalho durante uma viagem, mas pode ser que tenha sido outra criatura com a qual nos deparamos, um skinwalker. Eles são uma espécie de xamã que consegue se transformar em um híbrido entre um ser canino e uma pessoa. Dizem que são grandes e têm uma força de outro mundo. Há 4 anos, meu trabalho exigia que eu me movimentasse constantemente entre cidades dos Estados Unidos, junto com meu irmão e um colega, transportando maquinário. Nós sempre aguardávamos uma ligação para saber a qual cidade deveríamos levá-lo em seguida. Naquela ocasião, estávamos em Lawrence, Kansas, e nos avisaram que precisaríamos sair naquela sexta-feira de manhã para chegar em Las Vegas, Nevada, na segunda cedo para nos apresentar ao trabalho. Era uma viagem de horas, passando por 3 estados e pegando trechos da famosa Rota 66. Era cansativo, sim, mas gostávamos porque passávamos por paisagens muito diferentes. Isso aconteceu quando entramos em Utah, um lugar enigmático com seus cenários desérticos e sua terra avermelhada, um lugar que parece de outro planeta. A estrada é completamente reta e solitária, e os postos de gasolina estão a cerca de 150 quilômetros de distância um do outro. A única coisa que víamos de vez em quando era um caminhão passando. A noite caiu e nós 3 já estávamos muito cansados. A cidade mais próxima ainda estava longe, então decidimos parar ali, no meio do nada. Nem era uma área de descanso, apenas um espaço largo o suficiente para a caminhonete ao lado da estrada. Estávamos nos preparando para dormir quando o vento começou a soprar forte lá fora. Ao longe, dava até para ouvir o uivo de algum coiote. De repente, depois de um tempo, ouvimos um tipo de grito, um misto de uivo e grito ao mesmo tempo, como o grito de dor de alguém misturado com um som agudo distante. Nenhum de nós disse nada, apenas rimos nervosos e tentamos dormir. Depois de alguns minutos, um pouco mais tranquilos, estávamos quase dormindo quando algo bateu na janela, na parte de trás da caminhonete, como se quisesse chamar nossa atenção. Meu irmão pensou que fosse eu, que ao mexer a perna tinha batido no vidro com a bota, mas não foi o caso. Me levantei assustado porque eu era o único na parte de trás. Eu tinha dirigido por mais tempo, então me deitei ali para esticar as pernas, mas aquele barulho me deixou em alerta. Meu irmão, claramente irritado, me disse para parar de brincar, pois precisávamos descansar para seguir viagem. Eu estava explicando que não tinha sido eu quando o grito. Aquele mesmo som que ouvimos antes à distância ecoou atrás de nós e começaram a bater na caminhonete. Eu nem quis olhar para trás. Gritei para o meu irmão irmos embora, para ele acelerar, enquanto o colega peruano, assustado, perguntava o que era aquele barulho lá fora, sugerindo que descêssemos para investigar. Nem demos atenção a ele. Meu irmão ligou a caminhonete e dirigiu por cerca de 80 quilômetros a toda velocidade, sem parar um segundo. Ele dizia que sentia a perna muito pesada. Chegamos a Las Vegas e nunca mais tocamos no assunto até que viajamos para outro trabalho, em Adel, Oregon. Lá conheci um nativo americano e perguntei onde poderia levar minha família para passear. Minha esposa e filha me visitaram naquela cidadezinha cercada por cachoeiras, florestas densas e uma neblina que caía todos os dias no clima frio e chuvoso. O nativo, muito sério,
me recomendou algumas áreas monitoradas, mas me aconselhou fortemente a não me aprofundar nessas regiões, pois ainda se falava sobre os Wendigos, espíritos da floresta muito altos, que não hesitam em sumir com as pessoas. Surpreso com o comentário e sentindo confiança, me animei a contar o que nos aconteceu em Utah. Ele ouviu atentamente e respondeu que aquele é território dos indígenas navajos e que entre eles há feiticeiros capazes de tomar formas animais ou híbridas, e que tivemos sorte de escapar. Ele pediu que nos cuidássemos, porque lá fora, embora prefiramos acreditar que não, há muitas coisas que desconhecemos, que desafiam nossa compreensão. Essa é a primeira vez que compartilho essa história, e espero que seja a única história para ser compartilhada. Já faz algumas semanas que acompanho os relatos do canal, e hoje resolvi contar minha experiência, que aconteceu há alguns anos. Alguém aqui já ouviu falar ou vivenciou algo estranho durante uma peregrinação? Pois é em uma dessas peregrinações que minha história acontece. Minha família é muito católica, então em algumas ocasiões participamos de romarias ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida ou à Basílica do Senhor do Bonfim. Foi no ano retrasado que isso aconteceu. Era a minha primeira vez. E a viagem envolvia uma caminhada de 3 dias, saindo de madrugada do dia 27, com o objetivo de chegar ao santuário no dia 29. Na madrugada do dia 28, caminhávamos por um morro, tentando encontrar a trilha que nos levasse ao próximo bairro, quando um pequeno grupo nosso acabou se separando do restante sem perceber. No meio da escuridão, encontramos um homem com uma mochila e uma lanterna que nos encorajava, dizendo: "Vamos lá, falta pouco." Aquilo não nos pareceu estranho, já que é comum que peregrinos se incentivem mutuamente. Continuamos andando por um bom tempo, até que chegamos a um campo aberto que ninguém reconhecia. Eu era o único novato, mas minha mãe e os outros já haviam participado da peregrinação antes. Alguém no grupo então disse o que todos já estávamos pensando: "Estamos perdidos." Nesse momento, ouvimos o som de uma coruja. O curioso era que não havia árvores por perto, onde o animal poderia estar. Decidimos então voltar pelo mesmo caminho. Já estávamos há quase 1 hora separados do grupo principal. Começamos a subir novamente, mas o caminho parecia muito mais pesado do que antes. Eu sentia um peso nas costas, como se minha mochila estivesse cheia de pedras. Fui ficando para trás, sentindo-me sozinho, então decidi dizer algo. "Saia daqui, vou terminar minha caminhada e você não vai me impedir." Quando falei isso, senti como se o peso desaparecesse e consegui alcançar os outros, ultrapassando-os até chegar a uma trilha. Curiosamente, era o mesmo lugar onde vimos o homem que nos incentivava 1 hora antes. O estranho é que ninguém havia notado aquela trilha antes, que agora parecia bem clara, como se sempre tivesse estado ali. Seguimos por ela e, finalmente, chegamos ao bairro que buscávamos. Lá nos disseram que nossa romaria havia passado por ali há mais de 1 hora. Perguntaram por que estávamos tão atrasados, e quando contamos o ocorrido, uma senhora nos disse: "Ele estava levando vocês para as antigas minas." Aquilo nos assustou muito. No dia seguinte, já no santuário, assistimos à missa e, ao sair, fomos procurar um lugar para tomar café da manhã. Enquanto ouvíamos outro grupo na mesa ao lado, alguém comentava que naquele mesmo caminho, uma romaria inteira já havia se perdido antes. Diziam que bastava uma única pessoa com a fé abalada para que todos fossem levados às minas, para se encontrar com sabe-se lá quem, sabe-se lá o quê.
Espero que estejam bem, amigos. Meu nome é Omar. Essa é uma história que minha avó costumava me contar. Graças a Deus, ela vive muito lúcida e forte aos 96 anos. Ela contava que sua mãe, que era nativa de um vilarejo nas serras, viveu essa experiência por volta de 1915. Naquela época, os povoados eram muito pequenos, mas também muito tranquilos, sem transporte, com poucas casas e pouca gente, porém muito bonitos. Era 31 de outubro, data em que se diziam que os anjinhos vinham visitar seus familiares. Com anjinhos me refiro às crianças que faleceram muito pequenas. A mãe da minha avó, que na época era apenas uma menina, foi enviada para fazer uma tarefa bem cedo, por volta das 6 da manhã. Foi com seu cântaro buscar água, mas demorou bastante. Sua mãe, minha tataravó, a repreendeu por não chegar com a água a tempo, mas então a menina contou que enquanto pegava a água na beira da vala, viu muitas crianças caminhando felizes pelo caminho. Algumas cantavam, outras rezavam, e todas pareciam muito animadas. A menina se escondeu atrás das árvores porque não conhecia aquelas crianças e achou estranho. Ela ficou entretida observando enquanto eles caminhavam, pulando e quase dançando de alegria. Então ela se atreveu a segui-los para ver onde eles iam. E qual foi sua surpresa ao ver que eles entravam nas casas, mas alguns não conseguiam entrar, e ela via como voltavam e seguiam novamente pelo caminho que levava ao cemitério. A curiosidade da menina era tão grande que ela seguiu um dos que não conseguiram entrar, sem que ele percebesse, até a entrada do cemitério. Mas quando o menino notou que estava sendo seguido, ele se virou, segurou a menina com suas mãos frias e disse: "Então venha comigo. Não quero voltar sozinho." A pobre menina tentou se soltar, mas não conseguia. De repente, um senhor que ia trabalhar com seus burros passou e gritou: "Ei, você aí! Solte essa menina, moleque!" O menino saiu correndo em direção ao cemitério e o senhor ficou paralisado, como se entendesse que o que acabara de ver não era realmente uma criança, pelo menos não uma viva. A menina, minha bisa, chorando, sentiu ao lado do senhor um frio que lhe gelava os ossos. Ela voltou correndo para casa sem conseguir agradecer ao idoso, e apenas quando chegou em casa contou o que acabara de acontecer. Minha avó conta que ela sempre jurou de pés juntos que isso realmente aconteceu. Jurou até o dia de sua morte,